Olá, bom dia, tudo bem? Eu não tenho muito o que falar não, histórias do Reddit, vamos lá. Essa história aconteceu há 4 anos atrás. Eu fico bastante tempo em casa sozinha, porque o meu pai trabalha à noite, então até as 2 da manhã eu tô sozinha em casa. A gente morava em uma cidade pequena, com pessoas bem reservadas, cada um no seu canto. Uma noite, por volta da 1 da manhã, eu escutei um barulho na minha porta, como se tivesse alguém batendo. Eu fui lá e eu olhei pelo olho mágico, porque eu não ia abrir a porta pra um estranho, 1 da manhã. Quando eu olhei, eu vi que era uma garota. E com ela tinha um carro estacionado na frente da minha casa. Quando eu perguntei quem era, a menina respondeu e eu vi que ela era bem nova, tipo uns 15 ou 16 anos. Nova, mas aparentemente com idade suficiente pra dirigir. Ela respondeu dizendo que o carro dela teve um problema e ela perguntou se eu podia ajudá-la a ver o que tinha acontecido com o carro. Eu não dirigia na época e eu também não entendo nada de carro, eu não tenho nenhum carro. Então não tinha como eu ajudar a menina. Eu falei pra ela que se ela quisesse eu poderia ligar pro serviço de reboque ou sei lá, pro mecânico, alguém que pudesse ajudar ela. Ela falou que não precisava, mas ela continuou insistindo, me pedindo pra checar o carro dela, pra olhar a luz do painel e ver se estava tudo normal. Assim, sinceramente, eu não queria ficar lá fora com uma pessoa estranha, que eu não conhecia. Então eu falei educadamente que, olha, eu não entendo nada de carros, então não tem como eu te ajudar. Eu fechei a porta, mas eu continuei olhando pelo olho mágico. E ela voltou pro carro, ela abriu a porta de trás, ela entrou. E depois disso, o carro simplesmente foi embora. Quando eu vi essa cena, eu fiquei meio que em choque, porque eu fiquei meio ansiosa e nervosa, pensando qual era o motivo deles terem parado na frente da minha casa. E não só isso, quem que tava dirigindo aquele carro? Por que a menina entrou nele? Ela era cúmplice ou será que ela era vítima? Será que ela tava tentando me pedir ajuda de uma maneira indireta? Ou será que ela só queria me atrair pro carro? Mas pra me levar pra onde? Eu fiquei dias pensando nisso e eu fiquei bem assustada. Eu fiquei pensando que talvez eles pudessem voltar, sabendo que não tinha ninguém na minha casa e que eu tava completamente sozinha. Eu ainda penso naquela menina e me pergunto o que ela queria, afinal. E pensar nessa história ainda me deixa meio assustada. Eu consegui um emprego em um auto shopping e eu trabalhava como recepcionista. Um amigo meu, ele trabalhava nesse lugar e ele me ajudou a conseguir um emprego. Era bem simples, um trabalho fácil, eu tinha que falar com os clientes que entravam, com os clientes que saíam, responder telefonemas, enfim, trabalho de recepcionista. Quando eu fui contratada, eu tinha uns 15 anos, eu me considerava madura pra minha idade, mas ainda assim eu era uma criança, porque eu tinha 15 anos. Detalhe que eu era a única menina trabalhando naquele lugar. Eu tinha 2 gerentes, o Wilson e o Wesley. O Wilson, ele era o meu chefe lá, e ele era meio seco, mas no final das contas ele era de boas. O Wesley, ele era mais bem-humorado, ele era bem mais educado, mais acolhedor. E também tinha o cujo dito, o Henrique. O Henrique, ele tinha 40 anos, ele tinha uma namorada e uma filha de 13 anos. Ele era aquele tipo de cara insuportável. Sabe aquele cara que gosta de falar alto, que fica fazendo umas piadinhas chatas e sem graças, o cara que é um pé no saco e tem em todo o trabalho? Então, esse era o Henrique. Um cara que se acha engraçado, mas na verdade é só inconveniente. No começo era de boas, ele me tratava que nem criança. Sabe quando um menino tá afim de você e ele fica te enchendo o saco quando você tem 10 anos? Então, era ele. Mexendo no meu cabelo, fazendo piadinhas e coisas do tipo. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu deixei bem claro que eu odiava ser tocada. Eu odiava. O Henrique, ele simplesmente ignorava isso, porque ele chegava perto de mim, tipo, bem perto, e ele acabava me tocando. Nisso ele dizia, ai, eu não tô tocando você, hahaha, piada, só tô engraçado. Ai, enfim. Isso era super irritante, mas eu ria e eu tentava disfarçar. Mas ainda assim, eu me sentia muito desconfortável. Foi aí que começaram as piadinhas. Quando a gente tava sozinho, ele começava a falar da vida íntima dele e fazia umas piadinhas obscenas. Eu sabia que aquilo era errado e isso me incomodava muito, então toda vez que ele aparecia, eu fingia estar no telefone com um cliente só pra ele não falar comigo. Aí, um dia, eu fiz biscoitos pra todo mundo no trabalho. Quando eu deixei os biscoitos lá,
ele chegou em mim, ele chegou bem perto de mim e ele me cheirou. O maluco me cheirou. Ele disse, nossa, você cheira tão bem, o seu cabelo fica muito bonito desse jeito. Quando eu voltei pro trabalho, ele ficava falando sobre os biscoitos que eu tinha feito e não sei o quê. E aí, ele me disse, sabe os biscoitos? Eles podem significar outra coisa, né? Algo obsceno, mas eu gosto dos seus biscoitos. Até que chegou um momento em que eu não aguentei mais. Ele começou a encostar na minha perna quando eu ia sentar e ele começou a flertar comigo, ele ficava flertando comigo. Um dia eu tava chegando no trabalho e ele me agarrou. Ele literalmente me agarrou e me abraçou. Eu empurrei ele e eu me afastei. E o Wesley, o meu chefe, ele viu isso acontecendo e ele ficou incomodado. Eu me afastei e eu fui pro caminho oposto, de onde o Henrique tava. E eu disse, cara, eu não gosto que encosta em mim. Não me abraça, não toque em mim. E ele virou e disse, bom, é assim que eu demonstro afeto, tocando nas pessoas. Então, ele ignorou o que eu tinha acabado de falar, que não era pra me tocar, e ele ainda admitiu que ele tava dando em cima de mim, uma menina de 15 anos. Depois disso, um amigo meu do trabalho disse que o Henrique tinha falado de mim pra eles, como eu parecia mais velha do que eu era, e como eu era isso e aquilo, mas ele não queria começar nada comigo porque eu era só 2 anos mais velha que a filha dele. Meu filho, começar o quê, seu demônio? Eu não quero começar nada com você não, seu tarado. Então, o Wesley, ele viu o Henrique me agarrando e os caras do trabalho escutaram ele falando sobre mim. Um rapaz que trabalhava na garagem chamou o Wesley de canto e disse que estava preocupado comigo. Ele contou que o Henrique ficava flertando comigo e dizendo coisas bem inapropriadas. O Wesley, no começo, ele pensou que o Henrique estava só agindo como um paizão, porque ele tinha uma filha que era quase na mesma idade que eu, e talvez ele só estivesse me vendo como a filha dele. Mas não, ele só era um tarado mesmo. Quando o cara da garagem disse isso pra ele, ele percebeu que tinha algo muito errado. Eu acabei contando tudo pro Wesley, eu perguntei se eu podia falar com ele no final do dia, ele disse, tá bom, pode ser. E aí eu contei pra ele as coisas que o Henrique tinha feito comigo, tava fazendo comigo, e o Wesley disse que o meu trabalho era mais importante do que o dele, não do Henrique, do Wesley. Então foi legal saber que o meu chefe, ele se importava comigo, que eu não era só mais uma funcionária, que eu era uma pessoa. O Wilson, o meu outro chefe, ele me mandou uma mensagem dizendo que tudo ia ficar bem porque ele tava cuidando disso. Eu tive uma reunião com o pai do Wilson, que era o chefe dos chefes, e eu contei tudo pra ele. Teve aquele momento de, conhecemos o Henrique há muito tempo, não sei o quê, mas no final das contas, ele acreditou em mim. E ele também tinha a gravação do Henrique me agarrando, me abraçando. Eu contei tudo pra ele e o Henrique foi demitido. É horrível pensar que esse maluco tinha 40 anos e eu era só 2 anos mais velha que a filha dele, mas mesmo assim ele não ligou pra isso. Ele era um tarado e se eu não fosse mais confiante e não tivesse dito não, ele definitivamente teria tentado algo a mais comigo. Ele é o tipo de cara que te ganha na conversa e os seus pais confiam nele, mas no fim das contas, ele é só mais um cara manipulador e tarado. Esse tipo de coisa não pode continuar acontecendo como se tudo estivesse ok. Se você não gosta das piadas, se você não gosta que te toquem, é um direito seu e você pode muito bem virar e falar assim, ei, não encosta em mim, sai daqui. E caras como o Henrique precisam aprender a ouvir não, a ouvir cai fora, me deixa em paz. O mundo não é um parque de diversões pra esse tipo de cara. Alguns anos atrás, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a trabalhar em uma loja de cachorro-quente que tinha um trocadilho no nome. A loja, ela ficava em uma área meio que sombria da cidade e alguns rumores sobre a loja andavam circulando por aí. Diziam que o cachorro-quente era feito com carne de cavalo, que a loja era só uma fachada pra esconder algo maior, tipo lavagem de dinheiro, por exemplo. Também disseram que a vigilância sanitária tinha fechado a loja e a gente abriu ela de maneira ilegal. Apesar desses rumores absurdos, as pessoas continuavam comprando com a gente. E esses rumores eram completamente falsos. Mas, quando alguém perguntava, a gente dava umas respostas ambíguas pra deixar o pessoal curioso, pensando que era verdade. A gente atendia todo tipo de gente. Um velho dizendo fazer parte do crime organizado, donos de boates, turistas, pessoas em situação de rua e também pessoas com transtornos mentais. Era uma área perigosa, algumas vezes com todo tipo de gente, mas as pessoas cuidavam umas das outras. Certo dia, no turno da manhã, quando tava amanhecendo, eu tava no caixa da loja quando entrou um cara. Ele tinha cabelos longos e escuros e uma barba espessa. A loja tava cheia, ele entrou,
fez o pedido e ele ficou do lado do balcão conversando comigo. Como eu trabalho de madrugada, eu tô acostumada com isso. Gente bêbada parando pra conversar comigo, todo tipo de gente querendo conversar comigo todos os dias. Então era normal, eu meio que me acostumei e não me deixava desconfortável. Eu não ligava contanto que eu estivesse do outro lado do balcão, atrás do balcão. Ele continuou conversando comigo, falando sobre os caras da loja, falando que eles eram posers. Eu descobri também que esse cara era chefe de um restaurante que ficava ali perto. Como eu disse, as pessoas cuidam umas das outras ali, então não tinha por que me preocupar. Mas mesmo assim, eu dei um nome falso pra ele só pra garantir. Ele começou a aparecer mais vezes, normal, porque muita gente aparecia ali todos os dias. Tinha uns que eu sabia até o primeiro nome, de tanto que ia lá. Mas aí, os meus colegas de trabalho me disseram que ele aparecia lá, perguntando que horas eu entrava, perguntando de mim, perguntando que horas eu ia chegar. Aí, nesse ponto, eu comecei a ficar desconfortável. Toda vez que ele aparecia lá, ele tava mais bêbado que antes. Ele ficava me chamando de linda, de gatinha, como se aquele fosse meu nome. Isso me deixava muito desconfortável. Teve um dia que eu saí do trabalho 2 da manhã e quando eu saí, ele tava do outro lado da rua, me olhando, e aí ele acenou pra mim. Eu fiquei pensando, quanto tempo faz que ele tá ali me esperando? Será que ele tá me esperando e será que ele ficou me observando pelo vidro da loja? Enfim, eu sei que naquele dia eu pedi pro meu chefe me acompanhar até meu carro. Pouco tempo depois, era um sábado à noite e a loja tava lotada, torando de gente. Tinha um tempo de espera de 40 minutos pela batata frita, de tão cheio que a loja tava. A loja, ela era bem pequena e ela tava lotada de gente que tinha saído de boates, naquela larica braba, sabe? Aquela fome do leão. E aí, um cara enorme e musculoso, nos seus, sei lá, 20 anos, ele chegou bem perto da minha cara e ele começou a reclamar porque ele tinha feito um pedido de uma batata frita há 30 minutos e ainda não tinha chegado. Eu me desculpei, porque convenhamos que não tinha muito o que fazer, porque o lugar tava cheio, então, né, você não é prioridade, meu amor, mas tudo bem. Mas me desculpar só deixou ele ainda mais irritado. Eu pensei em como eu poderia sair dali e chamar um dos seguranças de uma das boates pra tentar me ajudar, mas não tinha como sair da loja porque ela tava lotada. Foi aí que eu ouvi uma voz familiar dizendo: "Oh, deixa ele em paz!" O meu stalker surgiu das trevas. Eles eram quase do mesmo tamanho, o cara musculoso e o meu stalker. E aí, o meu stalker começou a discutir com esse cara e eles começaram a cair na porrada ali na loja mesmo. A briga chamou a atenção de um dos seguranças de uma das boates e aí ele foi lá pra separar a briga. Pouco tempo depois, eu consegui um emprego estável em outro lugar e eu me mudei pra lá, mas eu posso dizer que o meu stalker me salvou naquele dia. Cara, trabalhar com cliente é muito doido porque a gente nunca sabe o que a gente pode esperar. Sempre surge um doido, sempre surge um tarado, sempre surge alguém insuportável, alguém que você fala: "Mano, esse cara vai me matar, pelo amor de Deus, alguém me ajuda." Principalmente quando você trabalha no centro da cidade. Nossa, mas o tanto de gente maluca que aparece. Gente, vocês não estão ligados. Os velhos são tudo mal-humorado, folgado, chato. Os jovens são... Por incrível que pareça, os jovens são ok. O problema são os velhos. Porque eu não sei o que acontece com esses velhos que são tudo bravo. Aí também tem uns doidos, uns cara tarado. Ai, meu Deus, trabalhar com cliente, gente, não é fácil. Então eu digo e repito, sejam educados com atendentes, sejam pacientes. Ai, mas nossa, tá demorando 20 minutos. Gente, calma, vocês não são os únicos clientes da loja não, tá? Se a loja estiver lotada... Ó, um conselho, se você for no shopping, eu sugiro que você não vá, pandemia, mas tudo bem, né? Enfim... se você for ao shopping e você for em um quiosque e ele estiver lotado, se você não quer passar raiva, não vá, porque vai demorar. Agora, se você for nesse quiosque sabendo que ele tá cheio, não reclame da demora, porque, cara, trabalhar com isso é muito difícil. Não é só você, não é só o seu prato, não é só o seu pedido. Então, assim, se tá lotado, saiba que vai demorar. Se você não quer passar raiva, vá pra outro lugar, não é verdade, minha princesa? Eu entendo, eu trabalhei em loja, às vezes lotada, e eu ficava estressada, então eu imagino quem trabalha com comida. Deve ser muito pior, porque tem o preparo da comida e tudo mais. Enfim, não é fácil, gente. Então sejam educados com os atendentes. Não desconte a sua raiva neles, tadinhos. Eles não têm culpa da sua raiva, tá bom? Vá numa terapia, se for o caso. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever, de dar like, de me seguir nas redes sociais. Amanhã teremos mais um vídeo, será o último vídeo da semana.
E é isso, gente. Espero vocês amanhã e na próxima semana, e depois na próxima semana, e depois na próxima semana. Beijos, tchau, tchau.